Amém. Quantos estão felizes? Cara, eu estou muito feliz. Você está feliz? Você tem algum motivo para agradecer hoje ao Senhor? Essa semana foi, eu falei de manhã, essa semana foi meu aniversário, né? Não sei se alguém trouxe presente para mim. Mas essa semana eu fiquei muito reflexivo com relação... geralmente no meu aniversário, eu sempre fico mais para baixo, um pouco mais quieto. Mas esse ano eu estava diferente, estava feliz. E eu falei para Eric, eu queria que Deus me lembrasse sempre, para que eu pudesse ser grato sempre, para que no meu coração não haja algum sentimento de ingratidão. E eu comecei a me lembrar e tentar me lembrar das coisas que Deus já me deu e que Deus tem feito, dos livramentos que Ele já me deu e, enfim, do lugar onde eu sirvo, das oportunidades que eu tenho. E posso falar uma coisa para vocês? Eu acredito que cada um aqui tem algum motivo para agradecer e ser grato a Deus. Só o fato de você ter saúde e estar aqui enquanto milhares de brasileiros estão acamados, já é um motivo para você agradecer. Você quer outro motivo para você agradecer? Existe uma pessoa que morreu por você, para que você pudesse ter uma vida extraordinária. E não focando na expectativa humana de 76 anos, 85 anos, mas focando na eternidade. Em um dia onde nós estaremos ao lado dele e seremos mais exaltados do que os anjos, porque a palavra de Deus diz isso, que um dia nós estaremos ao lado dele e nós seremos mais exaltados do que os anjos e desfrutaremos de toda a plenitude de divindade do nosso Pai. Que incrível, melhor do que qualquer bênção financeira, bem material. Nossa maior gratidão tem que ser porque Ele morreu por nós, porque Ele morreu por mim e por você, para que a sua história fosse diferente e para que a minha história fosse diferente. Amém? Já te dei um grande motivo para agradecer e para você sorrir. Eu sei que é momento difícil, sei que a situação não é fácil, mas eu quero te falar que o Espírito Santo pode te dar inúmeras coisas. O tema da mensagem de hoje é o Espírito pode te dar. E antes de começar, eu quero desejar a vocês as boas-vindas. Você que nos assiste online também, seja muito bem-vindo a esse culto, que a palavra impacte o seu coração e que a unção do Espírito esteja na sua casa da mesma forma que está aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Antes de começar, eu sempre oro, então eu queria pedir que você mais uma vez se colocasse em pé, para que nós possamos orar juntos e entregar esse tempo a Deus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, te buscando e conhecendo mais do Senhor. Por isso, Pai, eu quero te pedir que todo ruído na comunicação, toda confusão, Pai, toda perda de foco, da minha parte, da parte de qualquer um que está aqui ou que está nos assistindo, sai agora, que toda distração, Pai, sai agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, e faça uma obra extraordinária. É o que nós desejamos no dia de hoje, Pai. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor limpe a nossa mente, que o Senhor limpe os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, que o Senhor limpe os nossos corações para que nós possamos sentir o Teu toque, que o Senhor unge a minha boca, Pai, para que a Sua palavra saia como uma espada afiada e impacte o coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos começar essa palavra? Glória a Deus. Você pode se sentar. Vamos começar aqui, eu vou contar para vocês uma ilustração. Três jovens, tem 3 jovens aqui? 3 jovens queriam muito aprender mais e entender mais a respeito do Espírito Santo e de Deus e de Jesus. E eles chegaram então no seu pastor e falaram assim: pastor, a palavra de Deus diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Mas como nós fazemos isso? Como eu posso fazer isso? Então o pastor pegou aqueles 3 jovens e falou para eles o seguinte: olha, é o seguinte, eu vou te dar uma peneira e você vai até um rio que está ali embaixo, e você vai encher a peneira de água, e quando isso acontecer, você vai ter a resposta. E eles saíram de lá, cara, encher a peneira. Mas eles falaram: vamos tentar, se o pastor falou, está falado, vamos lá, vamos chegar ali, vamos falar. Eu queria convidar alguém, Murilão, chega aqui comigo. Pastor Murilo, sobe aqui rapidinho. Então eles chegaram e ficaram durante muitas e muitas horas tentando encher a peneira com água. Vamos tentar encher a peneira com água? Vem cá, Murilão. Pega a água aqui, vamos colocar nessa peneira.
E eles tentaram encher a peneira com água. E acontece que não dava muito certo. E eles ficaram ali, eles tentaram durante algumas horas, e a peneira não conseguia ser cheia d'água, não conseguia ficar cheia d'água. Obrigado, Meia. Então, 2 deles ficaram extremamente irritados e falaram: eu estou cansado dessa palhaçada, o pastor enganou a gente, eu vou embora, eu não quero mais saber. E eles viraram as costas, enquanto um ficou ali, olhando para a peneira, olhando para o rio, falando: cara, como que eu posso encher essa peneira de água? Eu queria tanto essa resposta. Então de repente o pastor chegou por trás dele e falou: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu estou tentando descobrir um jeito de encher a peneira com água. E o pastor falou: eu vou te ajudar. E o que o pastor disse para ele foi o seguinte: que, filho, você só consegue encher a peneira de água se você imergir a peneira no rio. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você só consegue ser cheio do Espírito Santo se você estiver imerso nele. Caso contrário, vai sempre ser vazio. Você só consegue ter relacionamento com o Espírito Santo se a sua vida estiver imersa na presença dele. Não dá para você só ter um pouquinho do Espírito Santo. Eu quero hoje um pouquinho porque eu estou um pouquinho triste, mas eu não quero comprometimento, Espírito Santo, só quero um pouquinho do Senhor. Não dá. Hoje eu quero cura porque eu preciso, mas eu não quero me relacionar com o Espírito Santo. Não dá. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Esteja submerso na palavra e na presença dele. E quando nós estamos submersos na palavra dele, ele nos dá autoridade e poder para enfrentar diversas situações. E hoje eu vou abordar com vocês 4 benefícios que nós cristãos, nós conhecedores, nós que estamos submersos na presença dele, nós temos, que o Espírito Santo nos dá livremente, para qualquer um, seja um pastor, seja uma simples pessoa. Vocês estão prontos para isso? Vocês querem emergir, assim como essa peneira, e ser cheia do Espírito Santo? Deixa eu te falar, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei que você pode sair diferente. Será que você pode fechar os seus olhos um pouquinho, colocar a mão no seu coração e fazer essa oração comigo? Se você puder repetir, diz assim para o Senhor: Espírito Santo, vem sobre mim. Eu não quero ir embora do jeito que eu entrei nesse lugar. Eu quero ir para minha casa diferente. E eu sei que o seu desejo, Senhor, é encher o meu coração de alegria e dar certeza que o poder do Deus vivo está em mim. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu vou falar para vocês 4 benefícios, ou 4 coisas extraordinárias que o Espírito Santo te dá quando você imerge na palavra dele. Amém? Primeira coisa que o Espírito Santo te dá é o poder para testemunhar. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é que o Espírito Santo, se você estiver submerso, ele te dá poder para você testemunhar. E deixa eu te falar, aqui estavam os discípulos reunidos, e Jesus disse para eles: olha só, vocês não fiquem preocupados, não fiquem tristes, eu vou ao céu, mas vocês vão ser cheios do poder, quando o meu Espírito, o Espírito Consolador descer sobre vocês. Então vocês vão ser cheios de autoridade e poder, para testemunhar das coisas que vocês viram, e das coisas que vocês ouviram. No grego essa palavra testemunha, ela vem de mártires, ou mártir, né? O que significa alguém, uma testemunha legal, e alguém que presenciou alguma coisa. No caso daqueles discípulos, o exemplo vivo, eles provaram a força de Deus, então eles tinham sim como testemunhar. Talvez você fale comigo hoje: olha só, Ramon, eu não vi Deus, eu não vi Jesus, eu não vi Jesus curando, eu não vi Jesus trabalhando, eu não vi Jesus operando, mas se nós acreditamos na palavra de Deus, na Bíblia, é o suficiente para você crer. Se você buscar a história da sua família, talvez você não tenha conhecido seu bisavô ou seu tataravô, mas você sabe que ele existiu. Você sabe que ele estava lá, que ele participou de tudo isso, é por isso que você está aqui. Com Cristo é a mesma coisa.
Uma vez eu disse que o objeto da nossa fé, ele até pode ser invisível, mas ele não é desconhecido. Ele é o Deus vivo que está aqui, está comigo e está com você. Então, quando nós testemunhamos disso, nós testemunhamos sobre a pessoa de Jesus e das coisas extraordinárias que Ele fez. Deixa eu te falar, um Deus vivo, que venceu a morte, para atender às nossas necessidades. E é por isso que você deve testemunhar dele. Não é porque é legal ser crente, não é porque é legal talvez ter um louvor incrível, não é porque é legal estar na moda e hoje todo mundo, até quem não é cristão, se diz crente. Não é por causa disso, mas é porque você tem entendimento do sacrifício que foi feito por Ele. E quando você se entrega, meu querido, você testemunha mais do que isso. Em Lucas 24, Jesus está explicando ali para os discípulos as escrituras e tudo mais. E Ele diz assim no versículo 48, vós sois a minha testemunha. Quando nós saímos para sermos as testemunhas, nós não apenas testemunhamos sobre a pessoa de Jesus, mas somos as testemunhas das coisas que estão escritas em Lucas 24, porque Lucas 24 traz para a gente o quesito da ressurreição de Cristo. Então você não simplesmente acredita que Ele nasceu, que Ele morreu, mas você crê que Ele ressuscitou para que você tivesse acesso a algo incrível. E deixa eu te falar, o Espírito Santo só pôde vir porque Jesus passou por todas as coisas. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Cara, me emociona, de verdade, me dá arrepio quando eu penso que existe um homem que eu nem tive contato, mas que morreu por mim, para me gerar uma esperança, para me trazer uma expectativa diferente. Por isso que eu falei que eu acredito que você pode sair daqui completamente transformado, porque no dia em que eu entendi isso, e eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, se o Senhor é tudo isso mesmo que as pessoas dizem, eu preciso ser transformado pelo Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ele me transformou. Eu sei de onde Ele me tirou, e eu sei qual é o meu destino. Então toda vez que Satanás tenta me lembrar do meu passado, eu lembro ele do futuro dele. E você tem autoridade para fazer isso, porque o Espírito Santo habita em você, e você tem autoridade para testemunhar. Mas a palavra diz que eles seriam testemunhas. Quais seriam as coisas que eles testemunhariam? Eles deveriam ser a testemunha, que os discípulos, de quem Jesus era. Jesus entrou na experiência da vida comum de qualquer pessoa. Jesus falou sobre relevância, Ele caminhou nas ruas com os discípulos, Ele curou os enfermos, Ele tocou nas pessoas que ninguém desejaria tocar, ninguém desejava tocar, Ele trouxe aqueles excluídos para perto. Um tempo onde falar de Cristo se tornou complicado, lá atrás, o Espírito Santo deu autoridade e poder para os discípulos, para que eles não desistissem. E foi exatamente isso que aconteceu. Lembra da história de Emaús? Os dois discípulos caminhando, então Jesus chega com eles, e eles ali meio perdidos, tristes, cabisbaixos, e ali Jesus começa a ter um diálogo, a ter uma conversa com eles, e diz, cara, o que vocês estão, o que está acontecendo? E eles começam a dizer, você é o único que está em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? E eles contam a história de Jesus, e ali no caminho, cara, Jesus vai conversando, e eles convidam Jesus a entrar na casa. Eles acharam, assim como muitas vezes nós achamos, que Jesus é simplesmente um hóspede. Mas quando eles se depararam que na verdade o hospedeiro era Ele, os olhos foram abertos, as escamas caíram e eles reconheceram quem Jesus era. E é isso que o Jesus faz na sua vida. Ele não é mais o hóspede, você precisa entender isso. Você sabe qual que é a diferença de hóspede para hospedeiro? Pelo dicionário, hóspede é a pessoa que se aloja temporariamente em algum lugar. Jesus não vai se alojar na sua vida temporariamente não, meu querido. É para sempre. E é para sempre porque é tão gostoso quando Ele está em nós, quando Ele vive dentro de nós, que nós não queremos mais que Ele saia de perto da gente. Um hóspede, um hospedeiro, é aquele que hospeda alguém, que dá casa, que dá moradia. Jesus veio para nos dar isso.
E o Espírito Santo veio para nos trazer consciência e nos relembrar das coisas que Ele fez. Deixa eu te falar que eu estou aqui para testemunhar como Cristo se relaciona em cada área da minha vida. E você pode fazer a mesma coisa, porque existe um mundo lá fora, lotado de pessoas que não conhecem a Cristo e que estão sedentas por um Salvador. Alguns colocam na conta de um presidente, outros colocam na conta de um partido político, outros colocam na conta de ideologias. Todas essas falhas, mas quando nós colocamos a nossa expectativa nele, coisas extraordinárias acontecem, porque Ele simplesmente se move e te transforma e te dá autoridade para passar por muitas coisas. Ele está vivo e Ele quer se relacionar com você. Você pode aceitar ou não aceitar, essa é a sua parte, mas eu posso te afirmar que se você aceitar, você nunca mais vai ser o mesmo, para bom, para coisa boa, porque você vai ser inundado de um amor que você talvez nunca tenha recebido na sua vida. Quando nós testemunhamos, quando nós buscamos, quando nós entregamos nosso coração, automaticamente nós somos batizados pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o mesmo Espírito que operou na vida dos discípulos há mais de 2000 anos atrás, dando poder, autoridade e intrepidez para que eles falassem. Vocês lembram da história de Pedro e João quando eles foram presos e levados ao Sinédrio? Logo na primeira pregação, Jesus mandou, olha só: fiquem em Jerusalém até vocês serem batizados, até descer sobre vocês o Espírito Santo. Então eles ficaram lá, estavam ali reunidos. Então, cara, como um vento forte, a palavra de Deus diz, o Espírito tomou aquele lugar e transformou. Pedro, que há poucos dias antes tinha sido a pessoa a negar Cristo, foi o cara que saiu cheio do Espírito e poder para pregar o Evangelho. E na sua primeira mensagem, 3.000 pessoas se converteram. Mas ele estava ali, ele e João, então eles foram presos e levados ao Sinédrio, para ser julgado, para ser questionado, para ser arguídos. E as pessoas ali perguntaram para eles: com que autoridade, em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? E a Bíblia diz em Atos 4:8, que eles estavam cheios do Espírito. Então testemunharam e defenderam o Evangelho sobre Jesus e tudo aquilo que havia sido feito. Então eles disseram lá: olha só, vocês precisam parar de falar, vocês precisam fechar a sua boca, vocês não podem mais falar a respeito de Jesus. Então Pedro, em Atos 4:19, disse assim: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você está escutando o que eu estou falando? Você está escutando do que eu estou falando aqui? Eu não estou falando de alguém que não tem poder, eu estou falando de alguém que transformou e está transformando a humanidade. É esse mesmo Espírito que quer entrar na sua vida, para que você testemunhe sobre algo poderoso. E aí deixa eu te falar que a Bíblia conta que eles testemunharam sobre Jesus, e mesmo em meio a ameaças, eles continuaram falando com intrepidez ainda maior. E aqui eu quero te falar, quando você vivencia um fato ou uma situação, as suas palavras verdadeiras geram sim transformação e uma mudança. Quando a sua palavra ela é verdadeira, quando é algo verdadeiro, ela gera sim uma mudança. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando eu morava nos Estados Unidos, um dia eu estava voltando com o Enzo da escola, e a gente estava numa rua. Eu sempre, fui uma pessoa muito prudente no trânsito, e estava dirigindo com ele, conversando, ele me contando como tinha sido a sua aula, como tinha sido o seu dia. E só que onde eu morava, Tulsa é meio que um vale, então tem muita subida e muita descida. Numa dessas descidas, eu continuei com a mesma pressão no acelerador. Obviamente o carro andou mais rápido, e de repente saiu um policial, que ele surgiu do bueiro, eu acho, e ele ligou a sirene. E o Enzo: o que está acontecendo, papai? Você vai ser preso? Eu falei: eu acho que não. E aí eu encostei o carro, e eu falei: cara, eu vou ser multado, vou ser simplesmente multado. E ele chegou para mim, ele encostou no meu carro, ele pediu o documento, eu entreguei o documento, e ele falou assim: você sabe por que eu te parei? Eu falei: eu acho que sim, eu acho que eu estava acima do limite da velocidade.
E ele falou, e você não viu? Eu falei, eu confesso que eu não vi, eu estava conversando com meu filho e eu não vi, me desculpa. Ele, tudo bem, super educado, super gentil. Saiu e voltou depois de uns 3 minutos com um ticket, mas não era uma multa. E ele me entregou e eu falei, mas qual que é o valor que eu tenho que pagar e onde eu tenho que pagar? Ele falou, não, você não tem que pagar, você tem que ir na corte que você vai ser julgado. Eu falei, como é que é? Ele você passou X% do limite da velocidade e aqui não cabe mais multa, cabe você ir para a corte e lá você se defende, você fala o que aconteceu e o juiz que vai decidir o que vai fazer. Gente, eu me senti o maior criminoso da história. Eu fui para casa chateado, porque você pensa, um brasileiro morando nos Estados Unidos cometiu uma infração de trânsito, independente de ter sido proposital ou sem querer, cara, eu ia ser julgado pelas leis deles. E eu liguei para um amigo meu, falei, cara, olha, americano, eu falei, olha, aconteceu isso, o que pode acontecer comigo? Ele falou assim, olha só, você está bem ferrada. Eu falei, obrigado, agora eu estou em paz. Ele falou, olha só, você tem 3 opções básicas. Você pode tomar uma multa de $500, e cara, $500 pra gente era quase 1 mês e meio de mercado, a compra do mês. Você pode pegar uma prisão de 10 dias, ou então você pode prestar serviço comunitário. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu acho que uma prisão de 10 dias acho que vai ser menos pior. Mas eu fiquei com aquilo, cara, eu falei para ele que eu não acredito, cara, foi sem querer, eu não tive a intenção. Resumindo, eu fui para a corte. Você chega na corte, cara, é bem aquele negócio de filme mesmo, que você senta lá, você senta, cara, aí senta traficante do seu lado, senta assassino, cara, você está no mesmo bolo que aquele monte de gente. E o juiz entrou, ele falou, aí todo mundo fala, o juiz entrou, todo mundo de pé, e você levanta, meu, aquele negócio de filme, cara, assustador. Então, o juiz já começou falando, olha só, meu filho foi atropelado quando ele tinha 7 anos por um irresponsável que estava acima do limite da velocidade e passou no farol vermelho. Eu falei, bom, no farol vermelho eu não passei. Mas eu falei, cara, lascou, vou ficar aqui. Enfim, ele foi chamando as pessoas e quando ele chegou, eu falei, cara, eu não vou mentir, porque ali a hora ali da carne, ela fica falando, meu, conta uma mentira, conta qualquer coisa, fala que você não estava tão acima do limite da velocidade assim e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, eu vou falar 100% da verdade e seja o que Deus quiser. E aí ele falou para mim, ele falou, Ramon, aí eu cheguei lá e falou, o que aconteceu? E eu contei exatamente o que aconteceu. Eu falei, olha só, eu fui buscar o meu filho e contei para ele a história. E ele falou assim, você se declara culpado, inocente ou nada a declarar? Cara, na minha cabeça, eu falei, cara, eu sou inocente, eu não devia estar aqui, eu não devia estar sendo julgado aqui. Mas eu sei que eu cometi um erro, e eu falei, eu me declaro culpado. Aí ele olhou para mim e falou assim, é disso que o povo precisa, mais honestidade. Por causa disso eu vou te dar uma multa de $250, eu não vou ser presa. Mas por que eu estou te falando isso? Porque é exatamente a mesma forma, você não precisa mentir sobre a Bíblia. O poder que ela carrega, a veracidade que ela tem é o suficiente para as pessoas, cara, se prostrarem diante dela e falar, uau, é disso que eu quero, é isso que eu preciso. Essa verdade, a palavra de Deus, ela não traz condenação, ela te traz uma transformação. E sabe o que eu aprendi nessa transformação? A nunca chegar perto do limite da velocidade. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você testemunha das coisas que você viu, ou das coisas que você ouviu. Você ouviu da palavra de Deus, cara, não guarde isso com você. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, mais de 60% da população mundial estão em religiões como o islamismo, o hinduísmo e o budismo. O que você tem feito? Ele te deu autoridade para você testemunhar. Abra a sua boca e testemunhe. Porque se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? O mundo vai abraçar essas pessoas, e cada vez menos elas vão ver a luz de Jesus brilhando, e você vai se tornar mais do mesmo. Você já parou para pensar
que você pode alcançar pessoas que nem eu, nem o Lamartine, nem ninguém pode alcançar. Cara, cada oportunidade é uma oportunidade única de você falar do amor de Cristo. Você não pode falar de Jesus se você não conhecer Jesus. Você não pode falar que Ele cura se você não recebeu uma cura. Você não pode falar que Ele transforma se você não foi transformado. Eu ia fazer esse apelo agora, de conversão, mas eu vou seguir um pouquinho mais, para que você entenda e que você não perca o fio da meada. Mas se você entrou aqui pela primeira vez hoje, ou se você está assistindo hoje pela primeira vez, você precisa entregar o seu coração para Jesus, para que o Espírito Santo te dê sabedoria, para que o Espírito Santo te transforme, para que o Espírito Santo te dê autoridade para testemunhar, e para que Ele te dê todas essas coisas que nós vamos falar aqui. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Segunda coisa que eu quero dizer que o Espírito Santo nos dá é o poder para comunicar. Diga assim: comunicação. Vocês percebem que a maioria das brigas, mesmo dentro da igreja, não é não, Diego? Acontece por falha em comunicação. É sempre assim: pô, fulano de tal não me disse isso. Pô, mas eu achei que ia ser dessa forma. Poxa vida, mas eu acreditei porque eu escutei pessoas dizendo. Deixa eu te falar, Deus é um Deus comunicador e criativo. Ele te deu esse poder. Só que você consegue usar essa autoridade, esse poder, se você for muito cheio do Espírito Santo e entender o que Ele está te dizendo. Olha o que está escrito lá em Atos 2, de 2 a 4. Quando eles estavam lá, e Jesus tinha dito para eles: vocês fiquem aí em Jerusalém, até descer sobre vós o Espírito Santo. Nós lemos lá em Atos 1:8. Atos 2, isso aqui quando o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce poderosamente sobre a vida deles, a palavra de Deus nos diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deixa eu falar, o Espírito Santo, quando invade a sua vida, ele não vem simplesmente para te dar um poder para que você testemunhe. Além de testemunhar, você vai ter um poder extraordinário de comunicar, e comunicar de forma efetiva. Esse é o grande ponto, esse é o grande mistério. Deixa eu te falar que Deus se moveu na vida daquelas pessoas de um jeito tão extraordinário, que naquele dia Ele fez com que a comunicação fosse efetiva de uma forma divina e extraordinária. A Bíblia relata que dentro daquela sala existiam pessoas de todas as nações embaixo da terra. Isso é o que a palavra de Deus diz. Então não tinham apenas judeus, tinham outras pessoas de outras nações que falavam outras línguas, e eles foram batizados e disseram nas suas próprias línguas. Pessoas que ouviram, conseguiam ouvir na sua própria linguagem. Olha que comunicação mais efetiva, que comunicação mais extraordinária. Sobre esses homens e sobre essas mulheres veio uma capacitação divina para que a mensagem se tornasse clara e para que as pessoas pudessem entender. As pessoas muitas vezes chegam para mim e falam assim: cara, sua mensagem é simples de entender. Eu falo o que está no meu coração. Eu acho que a palavra de Deus ela é simples. Eu acho que existem muitas pessoas que complicam. E aqui eu não estou falando, cara, essa igreja aqui ela é incrível. Essa igreja aqui comunica Jesus de diversas formas, mas Jesus ele é o centro, ele sempre foi o centro, ele sempre vai ser o centro. Mas existe um erro na comunicação de outras igrejas com o público. Teologias erradas, ensinamentos distorcidos, ou então simplesmente pessoas que rasgam a Bíblia e não acreditam nela. Cara, como que você vai comunicar Jesus se você não acredita que a palavra dele é verdadeira e é inerrante? Não combina, meu irmão. Se você tirar uma vírgula da Bíblia, você pode descaracterizar ela inteira e desvalidar ela inteira. É a sua decisão. Eu confesso que muitas vezes, cara, eu me pergunto se a comunicação da igreja, no geral, se a minha comunicação, ela é efetiva. Ela tem sido efetiva. Se vocês entendem o que eu quero dizer. O Marcelo estava aqui atrás, ele me perguntou: cara, você está nervoso? Você fica nervoso quando você sobe? Eu falei: cara, eu fico preocupado. E a minha preocupação é por saber se a minha comunicação ela vai ser clara o suficiente para que as pessoas entendam a mensagem que eu quero trazer. Essa é a minha maior preocupação. E aí eu quero te falar uma coisa:
que eu acredito. Por isso que toda vez antes de eu começar uma palavra, eu oro e eu peço: Espírito Santo, me usa e me capacita, que essa comunicação não tenha ruídos, que não seja eu falando, mas que o teu Espírito venha falar sobre mim. Essa é a minha oração antes. Quem me acompanha sabe disso. Essa é a minha oração. Atos 4, 29 a 31 diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra, comunicavam a palavra, diziam sobre a palavra. Deixa eu te falar uma coisa: quando você está cheio do Espírito Santo, você não sente medo de falar nas oportunidades que você tem. E mesmo que você não tenha uma oportunidade clara, você cria uma oportunidade para falar. A gente tem um grupo no WhatsApp do staff do culto, onde a Pri falou a respeito de pessoas que muitas vezes ela cruza no meio da rua. O Xander falou a respeito de uma pessoa que ele cruzou no banco. Toda a oportunidade que você tem, fale de Jesus. E mesmo que você não tenha a oportunidade, crie uma oportunidade. Ramon, como que eu crio uma oportunidade? Para me comunicar. Bom dia, meu querido. Que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Bom dia, meu irmão. Que a paz e o amor de Cristo invada a sua vida. Ah, mas é muito careta. E daí? Quem você quer agradar? Escolha um lado. O Espírito Santo te deu poder para comunicar. E não somente para testemunhar, mas para comunicar. Quando você está cheio do Espírito Santo, é isso que acontece. Deixa eu te falar, como que você quer ser usado por Deus? Nos 40 minutos de célula que você faz, ou então nos 15 minutos no seu intervalo do seu trabalho ou da sua universidade, ou seja lá onde você tem esse tempo, se você não pedir para o Espírito Santo, que eu seja claro, que eu seja efetivo, e que a sua palavra gere transformação. Essa tem que ser a nossa oração. Aquelas pessoas obedeceram a Jesus e permaneceram onde Jesus mandou para que eles ficassem, e é isso que nós devemos fazer. Para que nós saibamos nos comunicar e testemunhar, nós precisamos estar atento à voz de Deus, ouvir aquilo que Ele diz e seguir os seus conselhos. Abra sua boca e fale. O Espírito Santo habita dentro de você. Você já tem autoridade para testemunhar, você já tem autoridade para comunicar. E no terceiro ponto, o Espírito Santo te dá sabedoria. A palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria livremente, gratuito, para aquele que pede. Salomão foi um homem incrível. Por quê? Porque podia pedir qualquer coisa, mas ele pediu por sabedoria. E Deus vai te dar sabedoria, se você for cheio do Espírito Santo, para fugir de ciladas, para trazer palavras de conhecimento para outras pessoas, e para resolver problema. Essa é a sabedoria que nós tanto precisamos no dia de hoje. Sabedoria para resolver problema. E aí deixa eu te falar que existem coaches, que aí eu não entendo o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Você precisa ter um problema, bate no peito e fala: eu quero, eu consigo e eu faço. Deixa eu te falar, cara, se você é coach aqui, eu não tenho nada contra, mas falar que as pessoas precisam de um problema, essa é a maior besteira que eu já ouvi alguém dizendo. As pessoas não precisam de um problema não, as pessoas precisam de uma sabedoria dada por Deus, para que você resolva, porque o problema você vai ter, meu amigo. O problema você vai ter, deixa eu te falar, se você tem um boleto, você já tem um problema. Problema você vai ter, cara, você vai ter na sua casa com seus filhos, você vai ter na casa com a sua esposa, você vai ter no seu ministério, você vai ter aqui no ambiente de louvor, você vai ter na House Mix. Deixa eu te falar, nós tivemos um monte de problema hoje de transmissão, que talvez vocês não saibam, e talvez vocês nunca vão saber, mas muitas das coisas que estavam programadas, não aconteceram, mas deixa eu te falar,
Quando o Espírito Santo te dá sabedoria, ele te traz paz. Isso não te gera guerra, não gera uma perda de foco naquilo que você vai fazer. Olha só o que está escrito em Atos 6:1. Eu quero trazer uma história da Bíblia. Eu estou usando o livro de Atos porque nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Atos 6:1 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então havia uma crise entre os helenitas, que eram os gregos, e os hebreus. Por quê? Porque as viúvas, os órfãos estavam sendo deixados de lado, porque os discípulos estavam tão atarefados pregando o evangelho. Não é porque eles estavam em casa descansando, era porque eles estavam pregando, era porque eles estavam anunciando o evangelho. E aí, deixa eu te falar, os hebreus eram a maioria, eles estavam em Jerusalém, obviamente eles eram a maioria. Então os discípulos disseram: olha, não é bom que a gente deixe a pregação para que nós fiquemos aqui resolvendo esse tipo de problema. Faz o seguinte, olha lá o que está escrito em Atos 6:3: escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Ou seja, cara, a gente vai continuar pregando, a gente vai continuar falando de Jesus, e vocês escolham 7 homens de boa reputação, para que essas pessoas resolvam esses problemas. Foi isso que os discípulos fizeram. Sabe, um dos homens que foram escolhidos, Estevão, que foi o primeiro mártir a morrer em nome de Jesus ali. Paulo, enfim, estava ali para o Saulo na época, estava por trás daquilo tudo. Estevão era um helenista, e foi escolhido porque os hebreus tiveram sabedoria de não ver a bandeira nacional que ele carregava, mas de reconhecer nele um homem cheio do Espírito Santo e cheio de poder e autoridade. Outros 6 homens foram escolhidos. Eu não sei a nacionalidade desses 6 homens, talvez muitos deles hebreus, mas o fato de um hebreu escolher um helenista me chama a atenção. Vamos fazer uma dinâmica rápida aqui. Se nós hoje no Brasil vivemos uma divisão tosca, muito tosca. Eu estava conversando com um amigo: cara, eu não posso simplesmente ficar numa posição onde eu quero o melhor para o Brasil, eu tenho que escolher algum lado. Eu quero o melhor para o Brasil. Mas hoje a gente vive uma situação completamente, na minha opinião, estúpida: direita e esquerda. As pessoas não mais enxergam qualidade em pessoas do outro lado, porque ou você é um coxinha, ou você é um esquerdopata. As pessoas são mais do que isso, cara. As pessoas são muito mais do que isso. Um helenista era muito mais do que simplesmente um grego. Você precisa aprender a enxergar nas pessoas muito mais do que elas carregam. Isso é ter sabedoria. Porque o conhecimento você já tem, a palavra de Deus já te ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você já tem o conhecimento disso. Sabedoria é você amar, se você é de esquerda, amar o de direita, incondicionalmente. Sabedoria é, se você for de direita, amar uma pessoa que diz, não vou falar o que essa pessoa pode dizer, mas uma pessoa que é de esquerda. Isso é você ter sabedoria. E os helenistas, os hebreus, eles não estavam preocupados com a bandeira. Eles estavam cheios do Espírito Santo, para poder então escolher também um homem cheio do Espírito Santo. E aí deixa eu te falar uma coisa: a gente vive um tempo onde as pessoas têm abandonado a igreja, onde as pessoas dizem: eu sou a própria igreja, eu sou a minha igreja é a minha casa, eu oro na minha casa. Elas acreditam que elas não precisam mais comungar e estar em comunhão com os irmãos. Alguns saem porque são confrontados por conta do pecado, e outros saem simplesmente porque não gostam das músicas, do som ou da iluminação. A grande verdade é que tudo isso é uma desculpa e uma tremenda falta de sabedoria, porque eles já conhecem que o diabo vence não para roubar, matar e destruir. O diabo não quer que você tenha relacionamento, o diabo não quer que você tenha comunhão com outras pessoas. Então ele vai te levando sempre para um lugar: vem para cá, ó, aqui acho que está melhor, aqui está mais confortável para você. Até o ponto onde você está tão longe que você nem tem vontade de estar perto mais. As pessoas têm conhecimento,
mas não têm sabedoria para lutar contra esse tipo de sentimento e de sensação. Agora, pensa comigo, os helenistas ali, os hebreus escolheram homens cheios do Espírito Santo para lidar com um grande problema, aquele racha que havia entre os helenistas e os judeus, não é verdade? Não seria sensacional se a gente conhecendo a crise no Brasil, se nós olhássemos em volta e achássemos homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e cheios do Espírito, com sabedoria para nos ajudar com os problemas? Não seria incrível isso? Seria ou não seria? Você pode ser uma pessoa dessa. Não joga tudo nas costas do apóstolo Lamartine, da apóstola Lilian, do pastor Rubem, do pastor Diego, da pastora Marlena. Você pode ser uma pessoa, porque foi isso exatamente o que aconteceu na igreja primitiva. As igrejas estavam cheias do Espírito Santo e de sabedoria, e muitos problemas foram resolvidos. Eu sei que você sabe disso, mas não custa lembrar. Não é lindo ver como essa prática salvou a igreja de um racha homérico? Eles se mantiveram unidos e se mantiveram firmes, cheios do Espírito Santo, buscando fazer a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo habita dentro de você, quando você está imerso na presença dele, você tem poder para testemunhar, você tem poder para comunicar, e você tem uma sabedoria que foi dada gratuitamente para que você use da maneira certa e de forma correta. Amém? O quarto e último ponto que eu quero falar para vocês é que o Espírito Santo, se você estiver imerso nele, ele vai te gerar e ele vai te dar alegria. Quantos entraram tristes aqui hoje? Não precisa se constranger, somente levanta a sua mão. Ninguém entrou triste, todo mundo entrou felizão aqui. Ali tem um corajoso que falou a verdade, tem mais pessoas levantando a mão. O Espírito Santo pode te dar alegria hoje. A Bíblia diz que nós receberíamos poder para testemunhar quando o Espírito descesse sobre nós, e quando isso acontecesse, nós teríamos poder para pregar, poder para orar, ousadia e intrepidez, cara, e mudar toda uma sociedade machucada e oprimida. Mas deixa eu te falar uma coisa, além do Espírito fazer isso, o que nós já vimos, ele também nos dá uma alegria e um coração grato em qualquer momento que nós vivemos, independente da situação ou das circunstâncias. Atos 13:50 diz assim: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Deixa eu te falar, Paulo e Barnabé estavam ali fazendo uma coisa boa, anunciando o Evangelho, gerando transformação, gerando salvação, cheios do Espírito Santo. Eles não decidiram sair dali, eles foram expulsos dali. Você já foi expulso da casa de alguém? Eu já fui expulso da casa de uma pessoa. Você sai tão revoltado que a sua vontade é explodir essa pessoa. Sejamos honestos e francos e vulneráveis. Você já chegou na sala do seu chefe e ele falou: sai daqui agora, eu não quero falar com você? Já aconteceu isso com você? Você não tem vontade de explodir ele? Cara, é o ser humano. Mas Paulo e Barnabé estavam tão cheios do Espírito. Barnabé não sentou na primeira padaria e falou: cara, vou encher minha cara, porque hoje rolou um assédio moral. Eles se levantaram com intrepidez e fizeram coisas extraordinárias. Eu vou continuar lendo para você. Eu nunca vivi o que os discípulos viveram, gente. Eu acredito que nenhum aqui. Tamanha perseguição, tamanha dor, tamanho sofrimento. Eu nunca tive uma pessoa que me expulsasse da igreja por estar fazendo uma boa coisa. Na real, não conheço alguém, mas deve doer, não é verdade? Seguindo no livro de Atos 13:51, diz assim: e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Meu querido,
Quando você está cheio do Espírito Santo, é isso que você faz. Você é expulso do lugar e você não fica bravinho, você não fica de bico, você não fica de mimimi, você fica alegre, porque o Espírito Santo habita dentro de você. E uma das características do nosso Deus é que Ele é um Deus de alegria. Quer você queira, quer você não queira, esse é quem Ele é. Existe uma pessoa, eu não conheço, é uma frase de um autor desconhecido, que diz assim: a alegria é o eco de Deus na alma do homem. Olha que forte isso. A alegria é o eco de Deus na alma do homem. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra alegria, ela aparece, dependendo da versão que você usa, em torno de 244 vezes na Bíblia. Dependendo da versão que você usa, ela aparece em 143 versículos, algumas repetem. O livro de Filipenses, que é o livro reconhecido como o livro da alegria, fala em um único livro, em poucos capítulos, por 16 vezes essa palavra. Sofonias 3,17 diz assim: o Senhor teu Deus estará no meio de ti, poderoso para salvar-te, Ele se deleitará em ti com alegria. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você teria se expressado, porque o Espírito Santo se manifesta em você com alegria, e essa alegria, te gera paz, te gera regozijo, te gera júbilo, porque a alegria é o eco de Deus na alma do homem. É isso, é quem Ele é. Se expresse na presença do Senhor. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os discípulos tiveram alegria em vários momentos. E deixa eu te falar, é ok você ficar triste. O que não é ok é você viver triste. Eu tive depressão, eu fui curado da depressão. Por quase 3 anos ou mais eu fui medicado contra a depressão. E se você tem depressão, se você já teve depressão, é uma luta constante na nossa mente, porque toda vez que a gente fica triste, vem aquele pensamento do inferno, jogando: você está deprimido de novo, você está com depressão de novo, porque as estatísticas mostram que se você teve depressão uma vez, a chance de você ter uma segunda vez é 50%. A mais do que qualquer pessoa. Se você teve 2 vezes, a chance de você ter a terceira vez é 75% a mais. Essa é a voz de Satanás, é o que Satanás diz. O que Deus te diz hoje é: eu venho com você, o Espírito Santo, o meu Espírito Consolador vem sobre a sua vida para te dar alegria. Independente da situação que você vive, o que Deus quer derramar sobre você hoje é alegria. Talvez você não entenda esse tipo de alegria, mas Deus quer te mostrar hoje. Os discípulos tiveram alegria em vários pontos. Atos 2, 26 a 28 diz assim: eles tiveram alegria na comunhão. Eu vou mostrar para vocês. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Deixa eu te falar, isso aqui estava dentro do primeiro discurso de Pedro. Logo que eles foram batizados com o Espírito Santo, esse fez parte do primeiro discurso de Pedro, onde 3.000 pessoas se batizaram e foram cheias do Espírito. Eles tiveram alegria no sofrimento. Atos 5, 40 e 41 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles tinham acabado de sofrer açoites, os discípulos, por estarem ali falando de Jesus. E eles não saíram dali pistola, querendo explodir todo mundo. Eles saíram dali com alegria, porque o Espírito Santo estava dentro deles. Eles tiveram alegria na oração. Atos 12, 12 a 13 diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, congominado Marcos, onde muitos estavam congregados e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro,
tão alegre ficou. Pedro ali estava preso. Essa volta de Pedro foi quando ele estava na prisão, onde Herodes falou que ia castigar, que ia julgar, que ia matar. Ele estava ali preso. Então no meio da noite, vocês lembram a história? Que um anjo veio, tremeu, as correntes se soltaram e ele saiu andando. Foi exatamente isso, ele saiu andando e foi até essa casa. E lá eles estavam orando e ficaram completamente alegres por verem Pedro. E eles tiveram a alegria de receber a revelação que receberam. Atos 15:30 diz assim: os que foram enviados desceram logo a Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando leram, sobremaneira se alegraram pelo confronto recebido. Deixa eu ir falar, tudo que invadiu a vida dessas pessoas deu um motivo a eles para que eles se alegrassem. E assim precisa ser na nossa vida. Tudo que você se depara tem que ser um motivo para você se alegrar. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, eu posso te falar que existe um novo amanhã preparado para você. Quando você se rende aos pés de Jesus, quando você se rende a Ele, quando você clama o nome dEle, o Espírito Santo vem sobre a sua vida, coisas extraordinárias acontecem. É isso que Deus faz. Pensa nisso por um instante. A alegria de conhecer a Deus em circunstâncias da vida, não importa qual seja o momento. Pessoas entregam o coração a Jesus quando estão tristes, outras entregam quando estão completamente alegres. Pessoas entregam o coração a Jesus quando tem tudo, outras entregam quando não tem nada. Cara, Deus é assim, Deus é incrível, Deus é maravilhoso, Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. E hoje você tem uma oportunidade incrível de ser preenchido pelo Espírito Santo. Isso vai fazer com que você se torne maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando ou já enfrentou na sua vida. Mas para isso, você precisa entregar o seu coração para Jesus. Talvez você pense, o meu problema é enorme, o meu problema é grande, o meu problema... Ele tem a solução para todas as coisas. Mas para que você desfrute disso, você precisa entregar o seu coração e Ele vai fazer de você um vencedor. Quando você entrega o seu coração para Jesus, você começa a ter entendimento das coisas que Ele faz, daquilo que Ele pode proporcionar. Hoje nós falamos sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não pode te dar essas coisas aqui. Ele não pode te dar poder para testemunhar, Ele não pode te dar sabedoria, se primeiro você não confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu não estou falando aqui de você servir a uma religião, eu estou falando aqui de você ser filho de um Deus que já morreu por você, mas que ressuscitou para que nem a morte pudesse detê-lo. E eu estou aqui para te falar que você é desejado, que você é amado e que Ele sempre desejou você, de um jeito muito especial. Se você deseja entregar o seu coração, para que você tenha acesso a tudo isso aqui que o Espírito Santo pode te dar, eu queria pedir que você levantasse a sua mão. Cara, não fica constrangido, não fique envergonhado. Eu já fiz essa oração e mudou a minha vida, cara. Fez de mim uma pessoa infinitamente melhor. Eu conheci um amor que eu nunca conheci na vida. Ele viu em mim qualidades que eu nunca enxerguei, talvez eu nunca enxergue. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Não importa de onde você veio, não importa o seu background. O que importa é a forma como Ele te enxerga. E o que Ele te diz hoje é: filho, você é especial. E hoje eu quero te batizar com o meu Espírito, para que você tenha sabedoria, para que você tenha poder para testemunhar, para que você tenha alegria e para que você seja um bom comunicador da minha palavra. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, eu queria pedir que você levantasse a sua mão onde você estiver. A igreja está de olho fechado, então você não precisa se sentir constrangido. Simplesmente levante a sua mão bem alto que eu quero te ver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Levante a sua mão. Fique com a sua mão bem alto, melhor. Glória a Deus pela sua vida lá atrás também. Glória a Deus pela sua vida também, jovem. Eu quero fazer o seguinte, sem te constranger, eu queria que você levantasse do seu lugar e que você viesse aqui à frente. Nós queremos orar por você. Vem aqui à frente, você que levantou a mão e deseja entregar o seu coração para Jesus. Vem aqui até a frente, nós queremos ter esse tempo com você. Pode chegar, pode vir.
Tem alguém lá atrás que levantou a mão, deixa eu te falar, não fique envergonhado não, pode vir. Pode vir que, cara, Deus quer fazer algo novo na sua vida. Ele vai escrever a sua história a partir da sua decisão. Hoje é dia de salvação e vocês vão receber algo do Espírito, algo extraordinário que vai mudar a história de vocês para sempre. Se enquanto nós estivermos fazendo essa oração, você sentir no seu coração, simplesmente saia do seu lugar e venha até aqui. Sabe, todo mundo que está aqui, ó, todo mundo um dia fez essa oração. Pergunta: Ronaldo, não foi a melhor decisão da sua vida? Dinei, qual foi a melhor decisão da sua vida? Eli, Melissa, Camila, Lucas, Nando, Jenny, Lucas, Diegão. Essa é a melhor decisão que vocês podem tomar na vida de vocês. O resto Ele vai acrescentar. Quando vocês fizerem essa oração, o Espírito Santo vai tocar na vida de vocês. Vocês vão ser testemunhas do poder de Deus, daquilo que Ele fez na vida de vocês. Vocês serão testemunhas. Vocês serão bons comunicadores para levar o Evangelho, o que vocês receberam aqui, para outras pessoas. Vocês vão receber uma alegria que o mundo não pode te dar. Vocês vão receber uma alegria que a maconha não pode te proporcionar, que a cocaína não pode te gerar, que o crack não pode te dar, que o álcool, que a pornografia, que a vaidade, nada pode gerar. A alegria que vem dele nos completa de uma maneira poderosa e você vai ser transformado. Coloque a mão no seu coração e faça essa oração. Fale assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração em tuas mãos. Te eu peço, Jesus, perdão pelos meus pecados. E eu declaro que o Senhor é o meu Senhor. Eu declaro que o Senhor é o meu Salvador. Eu declaro que não existe outro Deus na minha vida. Eu peço que o Senhor dirija os meus caminhos e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos teus filhos, que eles possam agora ser inundados com o teu amor, Jesus. Que eles possam ser cheios da sua presença, Pai. Que eles possam, Senhor, ter sabedoria, Pai, dada pelo teu Espírito. Ter alegria, Pai, que o mundo não pode nos proporcionar. Deus, que eles venham ter essa experiência agora, Jesus. É agora, Pai, que nós te pedimos. Venha, Pai, se manifestar na vida deles, em nome de Jesus. Que eles se sintam amados pela igreja, que eles se sintam abraçados por nós, mas especialmente pelo teu Espírito, que é o Consolador, que nos torna pessoas melhores, Deus, em nome de Jesus. Agora eu quero orar com você. Talvez você já tenha entregado seu coração para Jesus, mas essa decisão de viver 100% para Ele, cheia do Espírito, tenha se perdido no meio do caminho, talvez pelas situações e pelas circunstâncias que você tem vivido ou já viveu. Hoje é dia de restauração no seu relacionamento com o Espírito. Se você quer ser cheio do Espírito, deixa eu te falar, não existe mais enchimento uma vez que você já está cheio. O que falta é entendimento de saber: eu não quero mais pegar água e botar dentro de uma peneira. Eu quero mergulhar na tua palavra, eu quero mergulhar no Senhor, que é a água da vida, que é a fonte de água, que é a fonte de água viva. Se você deseja fazer isso agora, dobre os seus joelhos e comece a falar com Ele, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Ele transforma a sua vida. Se você se colocar como um servo, hoje Ele quer transformar a sua vida em nome de Jesus. Jesus, nós te agradecemos. Jesus, muito obrigada porque o Senhor morreu por nós. Muito obrigada porque o Senhor venceu a morte. E quando você subiu com o Pai, o Senhor não nos deixou sozinhos, mas o Senhor enviou o seu Espírito para que nunca estivéssemos abandonados em nenhum momento. Obrigada por essa presença, pelo seu próprio Espírito habitar em nós. Que honra, que responsabilidade ser o templo do seu Espírito. Nos prepara, Jesus, para sermos aquilo que o Senhor deseja. Estamos entregues, rendidos para a sua transformação. Em nome de Jesus, amém.